Muito bem, galera, estamos aqui nós de novo falando ainda sobre as mudanças de estado físico. Na nossa última aula, nós vimos aí quais são os principais estados físicos que compõem a matéria e nós vimos que esses estados físicos eles se alteram de acordo com a variação de alguns fatores. Nós vimos que a temperatura, a pressão e a condição das moléculas são fatores que vão fazer com que a matéria ela altere, ela mude o seu estado físico, né? Fazendo com que a matéria possa sair de um estado físico para o outro, caracterizando então aí a ocorrência das mudanças de estado físico. Nós vimos que a passagem de um estado físico, a passagem da matéria de um estado físico para o outro, pode ser influenciada aí pelo ponto de fusão, pelo ponto de ebulição, que é justamente o ponto que vai caracterizar, são pontos que vão caracterizar a mudança de temperatura. Nós vimos que a altitude, né, que a altura de de uma determinada região vai alterar a pressão, que é também um fator que vai caracterizar, que vai induzir as mudanças de estado físico, certo? Então, as mudanças de estado físico, pessoal, elas são influenciadas por fatores externos. Dentre esses fatores, a pressão, como a gente já falou, e a temperatura são eles os principais. A água, que é o principal elemento na natureza, que a gente observa, né? Essa passagem, essa mudança de estado físico, é o principal exemplo. Essas mudanças de estado, de um estado físico para o outro, elas vão receber denominações específicas. E é isso que a gente vê agora, né? É isso que a gente vai conhecer agora. Quais são essas mudanças? Nós vimos que as principais mudanças de estado físico elas podem ocorrer por transformações endotérmicas ou exotérmicas. Nós vimos que as transformações endotérmicas são aquelas que ocorrem quando a matéria absorve calor, fazendo com que então ela modifique a sua temperatura e mude de estado físico. E que as mudanças ou ocorrências exotérmicas vão ocorrer, óbvio, por transformações, onde vai ocorrer a liberação, a perda de calor, fazendo com que então a matéria se resfrie, né, se torne mais fria e caracterize então a mudança de estado físico. As principais mudanças de estado físico são a fusão, a vaporização, solidificação e a liquefação. Além delas, nós temos também a sublimação. Essas aí são as principais mudanças de estado físico. A fusão. A fusão vai ocorrer, pessoal, quando a matéria presente no estado sólido passe do estado sólido para o estado líquido. A água, por exemplo, se você retira a água do congelador, os blocos de gelo de um congelador, por exemplo, e coloca ele em temperatura ambiente, a tendência é que essa água que está no estado sólido passe para o estado líquido. O que é que vai ocorrer ali? Vai ocorrer um aumento de temperatura. Essa elevação da temperatura vai fazer com que as moléculas que estão de água, que estão no estado sólido, estão bastante agregadas, se distanciem um pouco, que elas fiquem levemente separadas. Ao ficarem levemente separadas, você tem então aí a matéria mudando de condição, passando do estado sólido para o estado líquido. Essa mudança de estado do estado sólido para o estado líquido nós conhecemos como fusão. A vaporização, né, que é uma das mais comuns, uma das mais observadas no nosso dia a dia, né? A vaporização ela ocorre quando a matéria passa do estado líquido para o estado de vapor. Essa mudança do estado líquido para o estado de vapor ocorre por uma alteração na temperatura e por uma alteração principalmente na pressão, caracterizando então a mudança de estado físico. Imagine que você pegue lá um copo de água, coloque em uma panela no fogo e essa panela, essa água ao ferver, ela passe do estado líquido para o estado de gás, estado gasoso, estado de vapor. Esse processo aí, essa mudança de estado físico, nós denominamos vaporização. É uma das mais comuns, ela é responsável pela ocorrência das chuvas, né? Ela é responsável aí por diversos processos que nós realizamos no nosso dia a dia. A secagem de uma roupa, por exemplo, no varal, ocorre por vaporização. O processo de formação das nuvens ocorre por vaporização, e por aí vai. A condensação. A condensação, pessoal, ela é contrária à vaporização. É uma mudança caracterizada pela saída da matéria no estado gasoso, no estado de vapor, para o estado líquido.
É o que acontece, por exemplo, com os aparelhos de ar-condicionado, né? O aparelho de ar-condicionado, ele retira o vapor de água presente na atmosfera, no ambiente do estado gasoso e ele converte ele para o estado líquido, porque ele realiza um resfriamento dessas unidades gasosas, né? Então, quando ocorre aí esse resfriamento, a matéria passa do estado de vapor para o estado líquido. A solidificação. A solidificação ocorre quando a matéria passa do estado líquido para o estado sólido. E essa passagem aí que ocorre de forma gradual, né, faz com que as moléculas que estão presentes na matéria no estado líquido se agreguem, se unam, né, fazendo com que então elas conformem nessa nova conformação, caracterizem-se no estado sólido. Esse processo a gente chama de solidificação. E por último nós temos aí a sublimação. A sublimação ela ocorre tanto quanto da passagem do estado sólido para o estado de vapor, quanto do estado de vapor, do estado gasoso, né, para o estado sólido. Então ela é de ida ou de volta. Esse processo nós conhecemos como sublimação. Ocorre também na natureza de forma muito comum em ambientes bastante frios, como o Polo Norte e o Polo Sul, são comuns de ocorrer aí esse processo. As mudanças, pessoal, de estado físico da matéria, nós vimos isso na nossa última aula, elas ocorrem por uma variação no seu ponto de fusão e no seu ponto de ebulição, né? Nós vimos que o ponto de fusão é justamente caracterizado por uma queda de temperatura, chegando aí a valores próximos de 0 grau, e o ponto de ebulição, quando se trata de água, da água, né, a gente tem aí um aumento de temperatura, fazendo com que ele chegue aí com que a água chegue até 100 graus. Tudo isso aí a gente viu na nossa última aula. Deixa eu adiantar um pouco aqui para a gente poder continuar. Influência da pressão. Aqui a gente vai falar da influência da pressão nas mudanças de estado físico, né? Nós vimos que a pressão e a temperatura são os dois principais fatores responsáveis pela ocorrência da mudança de estado físico. A pressão e a temperatura, elas são grandezas, pessoal, diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? É que quando um aumenta, a outra também aumenta. Então, quanto maior a pressão e quanto maior for a temperatura, né, maior será a ocorrência aí de mudanças de estado físico. Então, quando a temperatura sobe, a pressão também sobe. E essa alteração aí influencia na ocorrência das mudanças de estado físico. Então, a pressão é um fator que influencia diretamente. E a altitude, né, ela está diretamente relacionada com a pressão. Quanto maior for a altitude, ou seja, quanto mais alta for uma região, menor será a temperatura, né, e vice-versa. A altitude, pessoal, em locais de grandes altitudes, né, é muito comum, em locais muito altos, é bastante comum que a gente encontre o fator pressão como sendo fundamental para a ocorrência das mudanças de estado físico. Nós vimos em aulas anteriores, em conteúdos anteriores, que regiões muito altas são regiões de grande pressão, né, ocorre uma grande variação nos estados físicos da matéria. Isso por uma influência do fator pressão, assim como o fator temperatura. E a temperatura e a pressão, elas estão diretamente relacionadas com a influência da altitude, né? Quanto mais alta for uma região, maior será a pressão, e aí é uma tendência que essa temperatura também diminua, induzindo aí a alterações nos estados físicos da matéria. Aqui a gente tem um diagrama de fases, né, que mostra aí os estados físicos da matéria sendo influenciados pela pressão e pela temperatura. O que a gente consegue observar aqui? Que com o aumento da pressão, a gente tem as variações aí, né, de estado físico da matéria. E aí a gente tem uma influência também em temperatura. A gente tem aqui o fator pressão pelo fator temperatura e a ocorrência desses dois, a influência desses dois nas mudanças de estado físico. Se a gente for observar, os estados sólido e líquido, eles se sobressaem aí em grandes pressões. Já o estado de vapor, né, que é o estado gasoso,
ele é mais comum com elevações de temperatura. Então aqui a gente tem a influência aí desses fatores. Ó, vaporização, né? Vamos falar um pouco da vaporização e da relação desse fator com a natureza. A vaporização, pessoal, como eu falei para vocês, que é responsável lá pelo processo de ocorrência das chuvas, por exemplo, que está diretamente relacionado com alguns dos ciclos que ocorrem na natureza, como é o caso do ciclo da água. O processo o ciclo da água, que é simplesmente um ciclo onde a água, que é matéria, vai estar mudando o seu estado físico. A gente sempre escuta, né, nas teorias, né, nos jornais ou revistas científicas, né, se falar sobre a redução desse líquido tão precioso, né, que na realidade não é encontrado simplesmente no estado líquido, na natureza é encontrado também no estado sólido, no estado de vapor. A água, pessoal, na realidade, na natureza, ela não perde a sua conformação, ela simplesmente muda de estado físico. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso, do estado gasoso para o estado sólido. Então a água, durante a ocorrência do seu ciclo, ela vai simplesmente mudar de estado físico. Você vai ter aí a água saindo do estado líquido para o estado gasoso, por um processo de evaporação, né? Então ela sai do estado líquido e vai para o estado de vapor. Essa água se precipita, né? Isso ocorre quando ocorre uma queda de temperatura. Reduzindo a temperatura, essa água que estava em estado gasoso, no estado de vapor, retorna para a superfície terrestre na forma líquida. E se essa temperatura cai muito, ela tem a condição de sair do estado líquido e passar para o estado sólido. Então veja, aqui no gráfico a gente tem uma curva que demonstra a ocorrência do ciclo da água, e a gente consegue observar aí que ele basicamente, esse ciclo basicamente ocorre por uma alteração, né, entre os processos de vaporização e de condensação. Tá? Então é basicamente isso que acontece durante a ocorrência do ciclo da água. Já em relação à sublimação, que é um processo mais difícil de ocorrer, isso porque geralmente a gente precisa encontrar, quando se trata da água, né, a gente precisa encontrar esse composto no estado sólido, e já não é tão comum a sublimação. Curva de sublimação ela já é mais observada em locais aí extremos, onde a temperatura é bem baixa. Nesses locais você não vai ter, devido a uma temperatura muito baixa, você não vai ter a passagem da água para o estado líquido. Ela sai do estado sólido direto para o estado de vapor, e do estado de vapor ela retorna para o estado sólido. Isso ocorre por conta de uma alteração de temperatura e de uma variação de pressão, né, muito elevada. Certo? Então, pessoal, era isso em relação às mudanças de estado físico.